Shalom a todos, essa é a segunda parte, onde vamos tratar da continuação do artigo do Marvelo. Aqui ele trata, vamos dar continuidade aqui. Vemos que essas duas diferenças entre as duas leis aqui, ela não existe, como eu já mostrei no versículo de 1 Reis 2:3, mostra que tanto estatutos, quanto mandamentos, quanto normas e testemunhos, todas elas estão escritas na lei de Moisés. Então a lei de Moisés não é um tipo de lei que é somente as sacrificiais. Não, a lei de Moisés é chamada Torá e ela se engloba todos os cinco. É o que está aqui em 1 Reis 2:3. Fiz uma exegese hebraica sobre isso e não precisa ter dúvida disso. Mas eu estou aqui analisando um artigo que visa dividir essas duas leis. E aqui ele tratou do seguinte: aqui estão os restos de que os estatutos de Moisés deu ao povo foi convocando uma lei, duas leis diferentes. Aqui a gente já falou sobre isso, né? Só que aqui ele trata de uma coisa nova. Deus falou da lei, ordenei, abre aspas, fecha aspas, e ele colocou aqui entre parênteses, né, como ele falando, né? Ele interpretando, na verdade, porque não é o que está escrito, os 10 mandamentos, a palavra não está escrita como eu havia dito na primeira parte, e também da lei de, abre aspas, Moisés ordenou, fecha aspas. Então, observe o argumento dele. O fato de estar escrito o Eterno, eu ordenei, e Moisés ordenou, o fato dessas duas passagens estar na Escritura, prova de que existem duas leis. E isso aqui não pode ser verdade. Por quê? Porque, pelo menos, não. Eu vou até escrever isso aqui. Vamos até escrever isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Porque esse é o argumento dele. Então eu vou ter que escrever aqui, né? Moisés ordenou. Cadê? Deus ordenou. Deus ordenou. Moisés ordenou. Moisés ordenou. E com isso são duas leis diferentes. Só que o que acontece? Se eu mandar o meu filho mandar algo para o meu neto, essa não são duas coisas diferentes. O mandato é o mesmo. Se eu falar, filho, manda o meu neto pegar meu óculos ali na escada. Perceba que à medida que meu filho vai chegar para o meu neto, ele não vai mudar o mandato. Não, ele vai falar o mesmo. Então, o meu filho vai dizer o quê? Filho, o meu filho vai falar para o neto, olha, o meu pai te ordenou para pegar o óculos. Não mudou nada. A ordem é a mesma. Só que o irmão aqui entendeu como se o fato de Deus ordenar e Moisés ordenar significa que os dois estão ordenando coisas diferentes. Só que isso não tem base nenhuma. Além de que, isso aí não tem nenhuma base nas escrituras. Eu utilizando, eu acabei de falar aqui uma forma de que esse argumento ele cai dentro dele mesmo. A própria estrutura dele não funciona. A própria estrutura que ele cria por si mesmo não funciona. Mesmo que não tivesse nas escrituras, mas na escritura já deixa claro. Se eu utilizar a escritura aqui, já deixa claro que isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque aqui, obedecerá tudo quanto Yahvé, o teu Deus, exige. E ele não exige só os 10 mandamentos. Ele exige estatutos, mandamentos, normas, testemunho e o conforme está escrito na Torá de Moisés. Então, estou usando só esse versículo, mas ao longo da escritura tem vários que falam disso. Mas veja que o próprio argumento não se sustenta e dentro da Bíblia muito menos. Então, vamos considerar esse argumento como nulo. Por quê? Porque acabamos de ver que esse argumento não faz o menor sentido. Tá? Esse argumento também aqui não faz o menor sentido. Moisés foi ordenado por ele. Tudo bem. Esse argumento aqui não faz o menor sentido. Veja também Levíticos 9:5, Deuteronômio 3:34 para os mandamentos de Moisés, Deuteronômio 6:8, tal, Josué 22:05 por duas leis diferentes. E Apocalipse 12:17. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher, restando na descendência que obedeceram os mandamentos de Deus e se mantém fiéis ao testemunho de Jesus.
Engraçado que aqui está escrito, não é testemunho, e é exatamente o que significa em hebraico é edut, testemunho. E essa pessoa, literalmente, ele citou uma passagem que desqualifica o argumento dele. Mas vamos voltar aqui para os mandamentos de Deus. Tá, vamos ver algumas passagens aqui, mas basicamente isso aqui ele está só tentando provar o ponto que eu acabei de refutar. Sendo assim, trouxeram diante da tenda do encontro tudo o que Moisés ordenara, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu de pé diante do Senhor. A Torá, lei que Moisés nos comunicou, é uma herança que para a congregação de Jacó. É engraçado, ele citou essa passagem aqui, a Torá, leis que Moisés nos comunicou, só que é complicado, porque se alguém comunicou, ele comunicou, tudo bem, certo? Comunicou, é uma herança para a congregação de Jacó. Então essa, mas isso aqui já trata de um assunto que vocês viram que já não faz nenhum sentido. Por quê? Porque ele tentou colocar que são duas leis diferentes, mas que isso não há nenhuma base, porque já está nas escrituras que a lei de Moisés se engloba mandamentos, testemunhos, ordenanças e tudo isso. Pelo menos é o que está na Torá. Se vai contra isso, não vai contra mim, vai contra a Torá, porque eu estou mostrando o que está escrito na Torá. Então vamos pular isso aqui, porque ele está só colocando aqueles monte de versículos falando sobre a lei que Moisés ordenou, lei que Moisés ordenou, lei que Moisés ordenou, sendo que a gente sabe que foi o Eterno que mandou Moisés ordenar essas leis. E isso faz total sentido, isso é normal. Inclusive ele até pula, né, que na verdade não foi o Eterno enviando, mandando totalmente Moisés. Na verdade ele enviou anjos. Os anjos também estiveram envolvidos nesse meio. Foi o Eterno, depois os anjos, depois chegou Moisés, depois chegou para os israelitas. Essa é a ordem. Mas isso não é citado no artigo, mas eu estou apenas complementando que isso falta no artigo, né? Na verdade, o que está faltando no artigo até então é um pouco de coerência. Está faltando aqui um pouco de coerência. O 5, vamos tratar aqui do 5. Volto a repetir. O verso do profeta Daniel, porque ele foi inspirado a fazer a mesma distinção cuidadosa das duas leis distintas e não de uma como você afirma. Daniel 9:11. Deixa eu ler Daniel 9:11. Portanto, todo Israel transgrediu a sua Torá, lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na Torá, lei de Moisés, servo de Elohim, nosso Deus, se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra ele. Bom, aqui está citando uma maldição, porque na Torá ela está escrita lei, bênçãos e maldições. Então aqui é normal. Se Israel transgredir a Torá e desviar de obedecer a sua voz, e é engraçado, né? Porque aqui está dizendo obedecer a sua voz. E quem foi e de que saiu a voz da Torá? Foi de onde? Foi de Moisés ou foi do Eterno? Ora, não foi não foi do próprio Eterno? Foi o Eterno que falou a Torá. Não foi Moisés que escreveu da mente dele. Moisés não pensou, puxa, eu vou fazer aqui a Torá. Não. Êxodo 20 em diante deixa claro, inequívoco, que é o próprio Eterno falando. Não tem discussão disso. Então, tudo que está acontecendo aqui é algo que já era predito. Transgrediu a Torá, desviou de obedecer à voz do Eterno, por isso vai cair o quê? A maldição. Lembra que tinha o Monte Gerizim e o Monte Ebal, que era a representação da bênção e da maldição? A árvore do conhecimento da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida? O juramento que está escrito na Torá. Exatamente, está escrito na Torá mesmo, a maldição. A maldição da lei, para aqueles que desobedecem à lei. Isso aqui está totalmente coerente. Mas aqui ele diz: uma vez mais vemos a tua lei, lei de Deus, os 10 mandamentos, e a lei de Moisés, os 10 mandamentos, são diferentes em conteúdo. Bom, aqui tem evidentemente que um erro, né? Porque 1 Crônicas 2, versículo 3. Deixa eu ver. 1 Crônicas 2, 3. Não é 1 Reis. 1 Reis 2, versículo 3. Está assim: porquanto
Yahvé, o Senhor, teu Deus, exige andando no caminho, observando os estatutos dos seus mandamentos. Mas deixa eu pegar mais algumas passagens aqui. Cadê? A Torá foi abolida. Deixa eu pegar subdivisões da Torá. Não. Aqui. Vamos ler aqui Neemias, porque aqui ele está falando, mais uma vez vemos que a tua lei de Deus, e a lei de Moisés, os mandamentos de Moisés são diferentes em conteúdo. Então vamos tratar sobre isso. Será que a lei de Deus e a lei de Moisés são diferentes em conteúdos? O que está errado aqui? O que está errado é exatamente a nomeação. Ele mudou os termos. Para ele, lei de Deus é uma coisa e lei de Moisés é outra. Só que essa distinção que ele tentou criar, ele tentou provar que o artigo ele visa provar que a lei de Deus e a lei de Moisés são duas coisas diferentes, só que, ao mesmo tempo, ele já considera isso como verdade. Então, antes mesmo dele provar que isso existe, ele já considera como verdade. Então, isso aqui já tá já tem um salto lógico aqui. Vamos ver aqui ali Josué escreveu sobre pedras uma cópia da Torá, lei que Moisés havia escrito. Deixa eu ver aqui algumas passagens aqui. Vamos ler Neemias 8. Vamos ler Neemias 8 aqui. Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central diante dos portões das águas e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor dera a Israel. Opa, peraí, então quer dizer que a Torá, a lei de Moisés, foi o Eterno que deu? É o que está escrito aqui. Aqui, o livro da Torá, lei de Moisés, que Yahvé deu a Israel. Aqui não está dizendo os 10 mandamentos. Não, aqui está dizendo lei de Moisés. Aqui não está deixando dúvida aqui, Torat Moshe, lei de Moisés. Asher Tzivá Yud-Heh-Vav-Heh et Israel, para Israel. Então, aqui já tem uma coisa errada aqui. Por que ele não falou 10 mandamentos, já que a lei de Deus são os 10 mandamentos e a lei de Moisés é tudo menos os 10 mandamentos, né? Isso aí não faz sentido. Aí ele diz: e assim nos primeiros dias do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá e apresentou diante de toda a congregação, que era composta por homens, mulheres, crianças e todos que podiam entender a leitura. Ele leu a Torá, com grande voz de frente à praça, tal. Vamos resumir aqui, né? Esdras abriu a Torá e assim abriu o livro, o Sefer. Então ele louvou. Vamos dar uma resumida aqui, orientando a população quanto à aplicação da Torá na vida diária, tá vendo? Leram o livro da Torá. Opa, peraí. Leram o livro da Torá, lei de Deus. Mas não era o livro não era os 10 mandamentos? Como é que pode? A Torá, eles leram o dia inteiro a Torá. Quer dizer, eles passaram o dia todo lendo os 10 mandamentos? Aqui está escrito, lei de Deus. Torá, lei de Deus. Aqui, Basefer Torat Ha-Elohim. Mas a proposta dele não é exatamente que a Torá, a Torat Elohim, né, a lei de Deus, no hebraico fica Torá Elohim, é uma lei diferente da Torá Moshe. Torá Elohim, Torá Moshe. Na teoria dele, Torá Elohim é diferente de Torá Moshe. Mas aqui tem escrito Torá de Elohim. Aqui não tem outra diferença. E aqui está falando, Torá de Moshe. E no mesmo ponto ele está dizendo, leram o livro da lei de Deus. Mas não eram os 10 mandamentos? Não são 2 tábuas? Como assim? Existe um livro dos 10 mandamentos? Será que é um livro desconhecido ou será que se trata de uma mesma lei? Aí aqui falando, pois todo o povo achava e lamentava pelos erros cometidos pela palavra da Torá. Quantos erros cometidos pela Torá? A Torá tem vários mandamentos.
Que no segundo, os chefes de todo o povo, os sacerdotes levitas, reuniram-se com o mestre Esdras para ouvirem a exposição da Torá, lei e seus ensinos. Opa, então quer dizer que a Torá ela tem ensinos. Então descobriram no texto da Torá lei que Yahvé, o Senhor, havia ordenado por intermédio de Moisés. Agora tem alguma dúvida? Existe alguma? Você está lendo isso aqui, você tem alguma dúvida disso? Aqui, ó, Torá, lei que Yahvé, o Senhor, deixa enfático aqui, o Senhor, Adonai, havia ordenado por intermédio de Moshe. Aqui, lei de Deus ordenada por Moisés. Ué, mas lei de Deus não é duas coisas diferentes? Como é que explica essa passagem aqui? Aqui, e Esdras leu a Torá, o livro da lei de Deus. Pronto, acabou. Realmente aqui fica complicado. Agora é difícil mesmo explicar isso aqui. Agora é realmente difícil. Que aqui está realmente Besefer Ha-Elohim. Besefer, olha só. E Esdras leu a lei de Deus. Estou resumindo, o livro da lei de Deus. Literalmente traduzido fica assim. E Esdras leu o livro da lei de Deus. Besefer Torat Ha-Elohim, o livro da lei de Deus. Ué, mas a lei de Deus, essa lei aqui, ó, essa lei aqui não era diferente da lei de Moisés? Como é que essa lei é um livro? E como que essa lei é lida todos os dias? Aqui, todos os dias, desde o primeiro até o último. Mas a lei de Deus não era só os 10 mandamentos, e a lei de Moisés não era só o resto, né? Que segundo ele as leis cerimoniais e as outras ele não cita, né? Porque existem outras leis que alguém conjecturar que elas foram abolidas realmente é uma coisa bem complicada, né? E aí, como é que se explica isso aqui? Quer dizer, eles liam os 10 mandamentos o dia todo? Eles passavam 10 dias, os 10 dias eles liam, ó, não matarás, não roubarás, não sei o que, não sei o que, não. Não. Eles liam ali o Pentateuco todo. E realmente demorava isso. E eles comemoraram com uma festa que durou 7 dias. E no 8º dia houve assembleia solene aqui porque nesse dia se tratava da festa de Sukkot, né? Eles comemoravam falando Hag Sukkot Sameach. Então, no dia 24 deste mês, que era a festa de Sukkot, né? E depois aqui diz: postaram-se de pé, cada um no seu lugar, leram atentamente o livro da Torá, lei do Eterno seu Deus. Aqui, Basefer Torat Yud-Hei Vav-Hei, Elohei-Rem, seu Deus. Basefer Torat Yud-Hei Vav-Hei, Elohei-Rem. Bom, aqui não vou nem comentar, né? Realmente, se eu fosse comentar a quantidade de passagens que ficam totalmente sem sentido dentro dessa interpretação do rapaz aqui do Marvelo, realmente fica complicado, porque eu iria passar o dia todo aqui. Eu só li um capítulo aqui. Eu li um capítulo do texto que eu separei aqui. Eu separei um capítulo. Você viu a quantidade de coisa que mostra que não existe essa diferença entre a lei de Deus e lei de Moisés. Isso aqui não faz o menor sentido. Isso aqui eu já provei que está errado. E essa teoria de que existia os 10 mandamentos enfim, vamos a continuidades. Não há maldições registradas nos 10 mandamentos que Deus escreveu. Apenas no livro de Moisés tem maldições. Deixa eu pegar aqui, Marvelo. Esse é qual o ponto dele? Esse é o ponto 5, né? 1 Reis 2:3. Também tem aqui uma passagem que eu separei aqui. Deuteronômio 44, 45. Vamos ver aqui. Essa, portanto, é a Torá, a lei que Moisés apresentou a todos os filhos de Israel. Aqui. Estes são os mandamentos, preceitos, doutrinas e ordens que Moisés transmitiu como lei para os israelitas quando saíram do Egito. Pronto, e agora? Como é que explica isso aqui? Realmente é um negócio inexplicável, né? Já que a lei de Deus e a lei de Moisés são duas coisas diferentes,
Então, como pode aqui, ó? Essa, portanto, é a Torá, a lei que Moisés apresentou a todos os filhos de Israel. E estes são os mandamentos. Ué, né? Mandamentos não são os 10 mandamentos? Aqui, tá escrito, ó, 10 mandamentos. Preceitos, doutrinas, ordens que Moisés transmitiu como lei para os israelitas quando saíram do Egito. Então quer dizer que Moisés também transmitiu os mandamentos. Aqui ele não falou que o Eterno que mediou os mandamentos e, enfim, isso aí não faz sentido nenhum, né? Vamos dar continuidade aqui. Apenas escreveu o livro de Moisés. Aqui são as anotações que eu fiz quando eu estava lendo pela primeira vez. Apenas com subdivisões, ok. Esse artigo eu já li mais de 7 vezes. Esse artigo aqui eu já li mais de 7 vezes. Eu estou apenas fazendo um compilado aqui das minhas ideias ao vivo. Apenas que eu já tenho ele decorado. Eu realmente estou lendo aqui para vocês. Apenas para realmente repassar aqui o conteúdo dessa teoria que, pelo menos no meu entendimento aqui, pelo que eu estou fazendo nos estudos independentes, nos meus estudos independentes, essa teoria não faz o menor sentido. Não tem base bíblica, pelo contrário. Aí ele diz, veja também Êxodo 26, para uma passagem sobre a forma como os 10 mandamentos foram considerados mandamentos de Deus e não mandamentos de Moisés. Aqui diz, mas que também hajo com amor até a 1000ª geração aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Isso aqui não está provando nada, né? Literalmente só está dizendo que aqueles que amam os mandamentos. Que eu posso dizer em Salmos, vou citar outro exemplo aqui, Salmos 119, 45, se for por isso, aqui ó. Andarei em verdadeira liberdade porquanto busquei os teus preceitos. Ué, os preceitos não foram abolidos? Aqui, vamos ver, verdadeira liberdade, cadê? Em verdadeira liberdade porque busquei os teus preceitos. Eu não tenho o que fazer aqui. Quer dizer, os preceitos foram abolidos e sobre só os mandamentos. Fica bem complicado de defender isso aqui, né? Então eu estou trazendo aqui no hebraico muitas vezes, por quê? Porque pode ser que a pessoa não tente achar uma Bíblia de 1834 de algum padre jesuíta e tenta dizer, olha, mas aqui nessa tradução não sei o que, não sei o que. Não, estou botando no hebraico. Então a pessoa não tem o que dizer, olha, eu vi em outro hebraico. Não, só existe um. Só existe um original do Tanar e da Torá. Aí diz aqui, no ponto 6 dele, né? O ponto 6 dele é esse aqui. Mostra que a lei de Moisés e a lei de Deus é separada fisicamente. O versículo dos seguintes mostram que os 10 mandamentos e a lei de Moisés são duas leis separadas, porque eles foram separados fisicamente. Deuteronômio 31, 24 e 26. Uau, vamos ver. Logo depois que Moisés transmitiu e terminou de escrever um livro, as palavras dessa Torá, a lei, do início ao fim, transmitiu essas ordens aos levitas que transportavam a arca da aliança de Yahvé. Tomai esse livro da Torá, a lei, e coloca-o ao lado da arca da aliança de Yahvé, o vosso Deus, onde deverá permanecer como testemunha contra ti. Interessante. Então, vamos anotar mais esse argumento, tá? Olha que argumento interessante. Vamos ver esse argumento aqui. Aqui. Vamos anotar esse argumento. Estava dentro da arca. Estava dentro da arca. Estava dentro da arca. Já a Torá, o livro da Torá, que inclusive estava incluso os 10 mandamentos. Como a gente já viu nos versículos, que eu passei inúmeros versículos. Não estava na arca. Não estava na arca. Ótimo. Esse aqui está certo. Esse aqui está certo. Esse aqui também está certo. Esse aqui também está certo. Esse aqui está certo, só que ele tenta tirar uma conjectura errada, então não vou botar que está certo.
Porque Moisés intermediou ambas as leis. Então eu vou colocar como errado, já que ele colocou que um estava mediando e outro não. Então eu vou colocar como argumento. O argumento que ele usou esse aqui como premissa está errado. Então, Moisés foi ordenado pelo Eterno. Sim, isso aí é verdade. Ele foi ordenado pelo Eterno para ministrar a Torá. Então vamos dar continuidade aqui. E aconteceu que quando Moisés... Não, a gente já leu o versículo, né? Os juízes... O livro de estatutos e juízes que Moisés escreveu em um livro foi colocado numa bolsa ao lado da arca. Em contraste da lei escrita por Deus, em tábuas de pedra, foi colocado dentro da arca da aliança. Tu deverás colocar na arca o testemunho que eu te der. E finalmente, o ponto mais importante. Você sabia que o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos pela segunda vez? Curiosidade, Moisés quebrou o primeiro dos 10 mandamentos. Opa, então esse aqui deve ser um argumento, né? Moisés quebrou o primeiro dos 10 mandamentos. Aí Êxodo 34:1. Corte 2 placas de pedra iguais àquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas a mesma palavra que estavam nas primeiras. Deuteronômio 10:1. Alisa 2 tábuas de pedra, semelhante ao primeiro, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Agora, em primeiro lugar, se os 10 mandamentos faziam parte da lei de Deus, não haveria necessidade de Deus escrever os 10 mandamentos uma segunda vez, após Moisés quebrar o original. Por quê? Peraí. Não entendi o sentido disso que ele falou. Agora, em primeiro lugar, se os 10 mandamentos faziam parte da lei de Moisés, não havia necessidade de Deus escrever os 10 mandamentos uma segunda vez, após Moisés quebrar o original. Por quê? Vamos entender o porquê qual que é o motivo dele estar falando isso, né? Porque uma vez que os 10 mandamentos ainda existissem no interior, seria para ser incluído ou ser uma parte do livro de Moisés. Tá, mas isso aqui é uma interpretação, certo? O livro de Moisés ainda existia naquela época. O livro de Moisés? Que livro de Moisés? Moisés é o único profeta que não tem livro na Torá. Ele realmente se confundiu aqui. O livro de Moisés ainda existia naquela época. Não sei que livro é esse. E acho que ele deve estar se referindo à Torá, né? Mas ele está falando o termo errado. E ainda estava sendo observado. Mas Deus decidiu escrever os 10 mandamentos pela segunda vez. Que não teria sentido se ela era considerada uma parte da lei de Moisés. Ou o livro de Moisés. Entendi. Então o argumento dele é: as 2 tábuas da aliança foi quebrada, e como ela não fazia parte da lei de Moisés, ele teve que escrever de novo. Tá, isso não faz o menor sentido. Quer dizer, era para ele deixar as tábuas quebradas? Quer dizer, as 10 palavras, elas são as palavras mais importantes da Torá. Elas tinham que ser escritas para colocar dentro da Arca da Aliança. É um índice do livro, é realmente as 10 palavras, é o princípio. São os maiores mandamentos, são os maiores mitzvot. Se ele quebrou, é porque tem que refazer. Que não foi rasgado a Torá. A Torá não foi rasgada. Se a Torá fosse rasgada, ele teria que escrever de novo. Mas por que ele só consertou, só foi refazer as tábuas da aliança? Porque quem foi quebrado foi as tábuas da aliança e não a Torá. Então realmente é uma interpretação total aqui. Realmente não tem como usar isso aqui como argumento. Ou o livro de Moisés. Então, obviamente, Deus considerou a sua lei, 10 mandamentos, a ser separada da lei de Moisés. Não, isso aqui é a interpretação do artigo. Os mandamentos de Moisés. Não existe mandamentos de Moisés. Isso aí existe nas escrituras. Mandamentos de Moisés. Mandamentos de Moisés. Até quando recusarei obedecer os mandamentos minhas leis? Admoestou o Senhor a Moisés. Mandamentos de Moisés. Moisés deu mandamentos. Em nenhum momento Moisés deu mandamentos.
Ele entregou os mandamentos que foi entregue pelo Eterno, mas ele nunca escreveu os mandamentos. Ele não foi o autor dos mandamentos. Isso é algo totalmente errado. É algo realmente errado você falar que o Moisés foi o autor da lei. Moisés não tem mandamentos no sentido de que ele é o autor da lei. Isso aí realmente é algo bem fabuloso. Isto mostra que duas leis são para ser consideradas leis separadas e distintas uma das outras. Não, isso não está mostrando nada. Você e eu podemos fazer um acordo um com o outro. Nosso pacto pode ser um acordo para você, para que você faça uma coisa e eu outra. Nosso pacto também pode basear-se nos 10 mandamentos. Vamos concordar em não roubar, matar, cometer adultério. Agora, isso significa que os 10 mandamentos não existiam antes de entrarmos em nosso pacto uns com os outros? Não, não. Aqui está outra questão. Quando a nossa aliança passa, porque nós cumprimos o nosso acordo uns com os outros, isso significa que os 10 mandamentos, que este pacto foi baseado, também faleceu? Não, não. Isso ilustra como eu vejo os 10 mandamentos. Ah, entendi. Como eu vejo os 10 mandamentos. Como o irmão Marvelo vê os 10 mandamentos. Né? Não é conforme está escrito. Ainda bem que ele já destacou isso. Né? Antes de Moisés confirmar a aliança, que era um pecado para roubar, matar, cometer adultério, etc., essas leis existiam antes da aliança do Sinai. Rapaz, é interessante isso, né? Olha o argumento dele agora, né? Esse argumento aqui foi realmente muito interessante. Vamos anotar aqui. Vamos anotar aqui. Vamos anotar aqui. Existia antes do Sinai. Esse é o argumento dele. Esse é o argumento dele. Existia antes do Sinai. Então, pressupõe-se que a lei de Moisés não existia antes do Sinai. Olha que interessante o argumento dele aí. Muito bom esse argumento. Vamos lá. Será que isso é verdade? Vamos para Gênesis 26, versículo 5. Porque Abraão me obedeceu e guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minha Torá. Opa, como assim? Mas isso aqui está antes do Monte Sinai. Como é que ele guardou tudo isso? Vamos ver aqui no hebraico. Ekev asher ama Avraham ekoli vaishmor Moshe Marti mitzvotai, meus mandamentos, olha aqui, mitzvotai, meus mandamentos, rukotai, os meus preceitos, rukotai, significa meus preceitos, vem do radical rukim, que significa mandamentos menores. São aqueles tipos de mandamentos que não tem explicação. Esses são os rukim. E aqui diz, o Avraham, ele cumpriu meus rukotai, os meus preceitos. E diz mais aqui, ó, vetoratai, a minha Torá, vem de Torá, toratai, minha Torá, que é o possessivo de Torá, toratai, vetoratai é minha Torá. Aí é engraçado, né? Quer dizer, se antes no Monte Sinai só existiam os mandamentos, então como é que Abraão cumpriu e guardou? O que é guardar? É você segurar, é você manter, é você todo dia estar ali refletindo naquela Torá. Se os mandamentos, só os mandamentos que existiam antes do Monte Sinai, então como é que Noé faz a distinção de carne de porco, de animais puros e impuros? Como é que Moisés já ensinava a Torá antes mesmo do Monte Sinai, em Êxodo, antes do Monte Sinai? Quer dizer, como que existia... Tem muitos exemplos na Torá. Muitos exemplos na Torá antes do Monte Sinai que havia
ordenanças, princípios e Torá. E aqui ele está falando que existia, que a Torá, a lei de Moisés, não existia antes do Monte Sinai. Isso aqui, gente, é um absurdo. Isso é mentira. Eu não posso dizer que isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Isso aqui não existia antes do Monte Sinai. É evidentemente que a Torá existia antes do Monte Sinai. Por quê? Antes, até quando Caim e Abel ofereceram uma oferta ao Eterno, como que não existia Torá? Isso aqui não faz o menor sentido. Não existia antes do Monte Sinai. Isso aqui é verdade, só que ele utiliza essa verdade aqui de uma forma errada. Ele tenta dizer que a outra também não era, mas a verdade é que ele está se contradizendo aqui, porque a Escritura deixa claro que a Torá existia antes do Monte Sinai. Porque Abraão veio antes de Moisés e guardou a Torá. É o que está escrito aqui, Torá. Vetorati e harukotai e mitzvotai, os meus mandamentos. E aqui também diz, ó, mishmereti é os minhas ordenanças, mishmeret. Ou seja, aqui está citando toda a Torá, basicamente. E após essa aliança, envelheceu e foi substituído por um novo pacto. Isso aqui é uma interpretação do autor do escrito. As leis que dizem que não roubar, matar, adulterar não passarão com a antiga aliança. Isso aqui é uma interpretação. Deus ainda espera que todos obedeçam a essas leis que refletem a sua vontade. Isso aqui é uma interpretação. Para resumir, podemos notar várias diferenças nas duas leis. Elas tiveram diferentes autores. Não. Deixa eu ver se eu tenho internet aqui. Não, eu estou sem internet aqui. Tá. Diferentes autores, tá? Isso aqui tá muito errado. Isso aqui realmente é uma gafe. Você falar que existem diferentes autores. Aonde está isso, por favor? Esqueci onde é que está. Autores. Aqui, diferentes autores. Ok, estou aqui. Diferentes autores. Será que realmente a lei de Moisés, que é a Torá, e os mandamentos, eles tiveram diferentes autores? Vamos ver aqui a definição de autor. Autor. O que origina algo, o agente, o indivíduo responsável pela criação de algo, o inventor, o descobridor, o responsável pela fundação ou instituição de algo. Digamos que a autora do livro de Harry Potter, ela escreveu lá o Harry Potter e ela passou para todos os países. E ela mandou que todos traduzissem para as suas determinadas línguas. Então quer dizer que todas as pessoas que traduziram, elas são autores diferentes? Ou o autor é somente ela? Segundo a definição de autor, o autor é tão somente aquele que inventa, aquele que cria, algo que origina. O agente criador daquela obra é o autor. Todavia, quem foi o autor da Torá? Quem foi o autor da Torá? A autoria de ambos pertence ao Eterno. Moisés serviu apenas como intermédio, conforme está no livro de Atos 7:38. Deixa eu pegar aqui. Moisés esteve na congregação do deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai. Veja que teve um anjo aqui também envolvido, como eu havia falado anteriormente. E com os nossos antepassados, e recebeu as palavras vivas a fim de nos serem transmitidas. Isso está em Atos 7:38. Aí olha que engraçado, né? Ele fala que Moisés é o autor da lei. Veja que essa ideia de que Moisés é o autor da lei está em conflito com a própria Escritura. Porque aqui diz que ele ouviu através de um anjo e recebeu as palavras vivas, ou seja, ele recebeu. Assim como um tradutor está ali traduzindo o livro de Harry Potter, ele não inventou o livro de Harry Potter. Não, ele recebeu o livro e disse, traduz aí. Assim também, o anjo entregou para Moisés e disse, Moisés, fala aí. Ele não é o autor da lei, segundo a própria definição de autor. Então aqui tem uma coisa muito errada aqui
dentro desse texto aqui. Eles tiveram diferentes autores. Você falar que a Torá e os mandamentos tiveram diferentes autores, tá errado. Eu não tenho nenhum problema de falar isso, porque eu estou embasado na Torá aqui, estou embasado nas escrituras, nos escritos nazarenos. Foram originalmente escritos em materiais diferentes. Opa, isso aqui tá, realmente, isso aqui é verdade. Então, calma aí, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Autoria. Não, deixa eu colocar aqui só na lei de Moisés mesmo. Moisés foi o autor da lei. Deixa eu colocar aqui. Moisés foi o autor da lei. Vocês não precisam nem falar nada. Isso aqui está totalmente errado. Isso aqui está totalmente errado. Isso aqui está realmente errado. E o outro argumento dele é o quê? Deixa eu ver aqui. Cadê? Para resumir, podemos notar várias diferenças das leis. Originais escritos em materiais diferentes. Tá, material diferente. Isso aqui é verdade. Tiveram materiais diferentes. Os 10 mandamentos ele foi escrito tanto em tábuas quanto na Torá. Então, isso é verdade e não é verdade ao mesmo tempo. É verdade porque os 10 mandamentos foram o único que foi escrito em pedras. As 10 palavras, né? O Asharet Hadevarim. As 10 palavras foram realmente escritas em um material diferente. Por quê? Porque era uma pedra. E foram ditas por diferentes legisladores. Isso aqui também está errado. Isso aqui está errado. Aqui está totalmente errado isso aqui também. Diferentes legisladores. Por quê? Calma, vou dizer por quê. Ó. Diferentes legisladores. Deixa eu colocar isso aqui, né? Diferentes legisladores. É o argumento dele. Diferentes legisladores. Será que foi diferentes legisladores? Vamos em... Deixa eu antes ver isso aqui. Aqui. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram através de Cristo. Então veja, a lei, a Torá foi entregue por intermédio de Moisés. Lá foi apenas um intermediário da lei. É o que está escrito aqui em João 1,17. Agora deixa eu pegar aqui diferentes legisladores. Vamos em Êxodo 20. Vamos em Êxodo 20, vamos colocar aqui a Torá. Será que foram diferentes legisladores? Ó, aqui quando o povo começou, ó, fala tu e nós nos ouviremos, não falar diretamente Yahvé. Moisés encorajou o povo dizendo, não temais, Deus veio para vos provar e para o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. O povo ficou longe e Moisés afirmou de uma nuvem escura onde Deus estava. Aí, ó, Moisés só se aproximou aqui de uma nuvem escura, né? E Yahvé ordenou a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. Porque como eles não queriam ouvir, então o Eterno disse, ó, fala então para os filhos de Israel, viste como nos próprios olhos do que dos céus vos falei. Não farei ídolos de prata nem de ouro, far-me-eis entretanto um altar de terra, e sobre ele sacrificarei os vossos holocaustos, sacrifícios de comunhão, vossas ovelhas, vossos bois, aqui. Se me edificares um altar de pedra, isso aqui é o Eterno falando aqui, ó. O Eterno ordenou a Moisés, nem fazer o meu altar com degraus, para evitar que ao subides vossa nudez seja ali exposta. Eis as leis que proclamarás ao povo. Isso aqui é o Eterno falando a Moisés. Em nenhum momento Moisés está como agente da ativa aqui. Aqui, eis as leis que proclamarás ao povo. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá. E olha o tanto aqui, ó, tal. Começa a falar aqui. Veja a quantidade de lei que é dita aqui pelo Eterno. Aqui, isso aqui não é Moisés falando não, isso aqui é o próprio Eterno. Em nenhum momento, ó, deixa eu ver. Aqui, depois Deus ordenou a Moisés, sobe Yahvé, tu, Arão, aqui, só Moisés se aproximará de Yahvé. Moisés ele está como um agente passivo. O agente ativo aqui em Êxodo não tem nem dúvida que é o Eterno. Não é Moisés que está ordenando ao Eterno, é o Eterno que está ordenando a Moisés ordenar aos filhos de Israel. E olha o que ele escreveu, que houveram diferentes legisladores. Isso aqui não faz o menor sentido.
tá? Então eu já anulo isso aqui de cara. Isso aqui eu já anulo de cara porque acabei de ler. Acabei de ler. Isso aqui não precisa falar nada. Foram colocados em locais diferentes na arca, isso é verdade. Mas o que estava fora da arca também tinha as Atzarit Hadevarim, os 10 mandamentos, porque na Torá está escrita, segundo a própria Torá, está escrita, e segundo a 1 Reis 2:3, eles tinham um conteúdo totalmente diferente. Tá, dentro da conjectura deles isso aí pode ser verdade, porque nos 10 mandamentos realmente tinha um conteúdo mais claro. Na Torá, ela é mais detalhista, ela vai detalhando cada ponto. Isso mostra, por exemplo, como eles devem ser considerados e tratados como leis separadas, segundo a interpretação aqui do sujeito. Deixa eu dar uma pausada aqui para poder dar continuidade na terceira parte.